Hoje, dia 27 de julho de 2025, celebramos o 17º domingo do tempo comum. Na Eucaristia, descobrimos o rosto amoroso de Deus, nosso Pai, sempre inclinado a nos acolher e socorrer. Ele nos reúne como filhos e filhas para a oração, a escuta da palavra e a partilha do pão. Celebremos o mistério pascal de Jesus, que nos alcançou a ressurreição e é o Mestre que nos ensina a rezar com confiança e perseverança. Preside esta celebração Padre Reginaldo Augusto Belém, Paróquia Nossa Senhora da Penha, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Iniciemos a nossa celebração cantando. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia a você também, telespectador da Rede Vida, que sintoniza agora para assistir a Santa Missa. Desejo a todos que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor do Senhor que renova e restaura a nossa vida, nos enche de esperança e alegria, queremos colocar sobre o altar de Deus o dom da vida de Armando Gomes, pelo seu aniversário natalício, e também pelo 7º dia de Jacira Oliveira Braga Maria Marim. E nossas intenções particulares de cada um de nós, confiemos nas mãos do Senhor bondoso e misericordioso, a qual agora recorremos, a sua misericórdia, fonte de vida para todos nós. Para bem celebrarmos essa Eucaristia, irmãos e irmãs, reconheçamos-nos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Pai misericordioso e Deus fiel, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Na alegria de sermos perdoados, diante de tantos dons e graças que Deus nos concede, vamos cantar o nosso hino de louvor e gratidão. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós, novo Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome.
Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir, desde já, aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite, se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graça, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada essa obra que fizer vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo foste sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados,
por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, até que vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nos perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Recebestes o espírito de adoração, e é por ele que aclamamos Abba Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se um outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. E lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas, essa Santa Missa, a liturgia desse 17º domingo do tempo comum nos propõe uma reflexão acerca da oração e pensar como é o nosso relacionamento com Deus, como que nós nos dirigimos a Ele. Será que nós falamos a Deus de nossas inquietações, de nossas dificuldades, de nossas alegrias, de nossas tristezas? Por isso hoje podemos refletir um pouco acerca da oração que agrada a Deus, como de fato devemos compreender a oração. Rezar e orar é a mesma coisa? De certo modo, sim.
Enquanto o rezar está mais atribuído aos ritos, como por exemplo a reza do terço, a oração é algo que sai espontaneamente do nosso coração. Aquilo que está diante de nós e que traduzimos em palavras. E tudo isso, de fato, é levado a Deus, como a gente diz, aquela fumaça do incenso que sobe aos céus. Assim também deve ser a nossa oração. Sempre uma oferenda a Deus, sempre uma oferta a Deus, não só do que precisamos, mas sobretudo da nossa vida. A primeira leitura de hoje nos traz Abraão, que intercede por alguns justos que existia em Sodoma, Gomorra, para que a cidade, ao ser destruída, não fossem destruídos injustamente. Existem vários tipos de orações que nós podemos aprender, ou vários tipos de modalidades. Oração de adoração, oração de contemplação, oração de louvor, oração de petição, que é aquela que utilizamos para pedir, oração de intercessão e dentre outras. O que Abraão se utiliza é uma oração de intercessão. É muito interessante perceber o diálogo que Abraão estabelece com Deus. Vimos semana passada que Deus visitou Abraão, e Abraão foi cordial, hospitaleiro, acolhendo, aqueles 3 homens, aqueles 3 anjos, fazendo com que aquele instante se tornasse um momento muito precioso. Então, Deus se agrada de Abraão porque ele acolhe, e oração é também saber acolher. É muito interessante perceber esse diálogo. Abraão, de uma forma direta, de uma forma convincente e até impertinente, Porque em vários momentos ele diz que o meu Senhor não se irrite, que meu Senhor não fique bravo. Eu torno a dizer, eu torno a pedir que o Senhor, não fique zangado, para nos mostrar, gente, que é necessário termos perseverança na oração. E que o próprio Senhor nos ensina também, como no Evangelho de hoje, da parábola daquele amigo impertinente, que foi ter, numa hora não muito comum, pedir ao seu amigo algo. Assim nós compreendemos a importância de termos convicção naquilo que nós rezamos, naquilo que nós oramos. E desse diálogo nós entendemos que Deus então poupa, pela intercessão de Abraão, aqueles justos que não deveriam sofrer. E de fato, irmãos, quando a nossa oração ela se traduz em testemunho, quando eu vivo o que oro e procuro também orar sobre aquilo que eu vivo, eu vou me tornando uma pessoa justa diante de Deus. A oração não pode ser somente um princípio de palavras, de necessidades, sobretudo materiais, mas deve ser um encontro com Deus, aonde em verdade eu entendo aquilo que eu também preciso ser transformado, porque a oração nos ilumina, a oração nos traz a capacidade de nos enxergar, como que um espelho da alma. Deus vai nos falando, Deus vai nos revelando. Eu acredito tanto no poder dessa oração de um justo, que é capaz de salvar uma família inteira. Muitas vezes, nós padres acolhemos pessoas cansadas, tristes, porque apesar dela, muitos na sua família às vezes não frequentam igreja, ou muitos estão num caminho tortuoso, e eu digo à pessoa, insista na oração, porque somente a oração de um justo é capaz de salvar uma família inteira. E eu acredito tanto nisso, irmãos, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 3, 48, vai dizer que os justos brilharão como o sol no reino de Deus. A oração que Abraão estabelece com Deus, que eleva a Deus, não se trata da justiça, daqueles que viviam os preceitos, as leis. Não. Abraão reza com a intenção de buscar a justiça divina, porque aquele que vive os mandamentos, aquele que transforma em vida o que reza, é uma pessoa justa diante de Deus, e jamais Deus pode ferir aquele que é justo, ao contrário, a promessa de que brilhará. Por isso,
a justiça é um pilar fundamental do reino de Deus, do anúncio do reino de Deus. A justiça faz com que nós compreendamos, irmãos, a divina, que quando nós oramos, somos justificados, não só com palavras, mas também com as nossas atitudes. Aí no Evangelho nós vemos Jesus ensinar aos seus discípulos sobre como rezar, sobre como orar. Jesus ensinou os discípulos a oração que conhecemos do Pai Nosso, porque na verdade a oração do Pai Nosso é uma síntese da vida de Jesus Cristo. Enquanto o Evangelho de Mateus, que também traz a oração do Pai Nosso, ensinando palavras, oração, São Lucas, ao escrever a oração do Pai Nosso e seu Evangelho, nos coloca como um projeto de vida. No Evangelho de São Lucas, compreendemos que a oração do Pai Nosso é, além da síntese da vida de Jesus Cristo, é também um projeto de vida. Como eu digo às vezes, queres ir para o céu, irmão? Queremos ir para o céu? Observe o Pai Nosso. Viva tudo que contém a oração do Pai Nosso. Porque se é a síntese da vida de Jesus Cristo, deve ser também o nosso projeto de vida, onde nós contemplamos, a relação com Deus e a relação com os nossos irmãos. Então, quando nós percebemos que a oração do Pai Nosso é um convite a fazer a experiência com Deus, certamente uma experiência que vai nos levar a uma intimidade tão profunda que na própria oração nós temos momentos, situações inesquecíveis com Deus, porque a oração nos faz nos aproximar, nos faz ter essa relação de amizade mesmo com o Senhor. O Pai Nosso, ele é dividido em duas partes, a primeira contendo 3 pedidos e a segunda parte contendo 4 pedidos. A primeira parte, com os 3 pedidos, é o que chamamos de oração vertical, porque diz respeito ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui estabelecemos um princípio fundamental e a oração que deve permear o coração de todo cristão. Qual é a melhor oração? Qual é a oração que agrada a Deus? Certamente aquilo que pedimos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. É essa oração que precisa, irmãos e irmãs, ressoar também de nossas orações. Porque a vontade de Deus, que é santa, perfeita, soberana, que é justa, é o bem para todos. A vontade de Deus, que o reino dele venha sobre nós, é uma oração que nos ajuda a entender a igualdade, a justiça, o bem para todos. Jesus também rezou ao Pai para que pudesse cumprir a vontade dele. Então a oração também nos faz entender, meus irmãos, que não é só o momento que eu peça, ou que eu reclame, ou que eu chore, claro, tudo isso faz parte, mas entender que a oração, na verdade, é nós buscarmos entender aquilo que Deus, desde todos os tempos na eternidade, tem para a humanidade, tem para o meu próximo, meu irmão, e tem também para mim. Porque a oração faz com que eu entenda o que Deus quer, o que Deus tem para mim. Não pensemos que a oração é para mudar o coração de Deus, Como se Deus estivesse errando sobre os desígnios da nossa vida. Às vezes parece que a gente quer rezar para convencer a Deus de que isso que eu digo é melhor, não que Ele tem para mim. Isso não é uma oração. Às vezes, à força de palavras, nós queremos como que convencer Deus de que Ele possa estar errado sobre algo. Não, irmãos. A oração verdadeira é aquela que nós damos a Deus, o cumprimento perfeito, a liberdade perfeita para que se realize o seu querer em nossas vidas. A oração precisa ser precedida, gente, primeiro, de louvor, de reconhecimento, de tudo que Deus é, soberano, Deus infinito, Deus amor, Pai misericordioso. E aí podemos pensar naquilo que queremos apresentar e a oração tem que encerrar com um agradecimento. Mais ou menos essa estrutura de oração que devemos ter, porque a gente às vezes é soberbo na oração.
Às vezes nós vamos ter com Deus a oração e parece que Ele é um empregado, alguém obrigado a ter que realizar o que nós precisamos. Então, quando nós olhamos para a parábola do Pai misericordioso, ou filho pródigo, encontramos aquele filho mais velho, que tinha o seu pai como um patrão, estabelecendo quase que uma relação profissional, não paterna. Deus não é o nosso patrão, Deus é Pai e é misericordioso. Ou ainda, em outra passagem no Evangelho, aonde aquele fariseu, aquele mestre da lei, ele se colocou com tanta soberba e se colocou como melhor do que aquele publicano, quando ele disse, né? Pai, eu te louvo porque não sou, né? Eu não sou como estes pecadores, eu jejuo, eu pago dízimo. Então, naquele tempo, muitas pessoas se vangloriavam de serem justas e melhores do que os outros. E quantas vezes nossa oração é cheia de soberba, a nossa oração é cheia de uma autojustiça da qual talvez nós achamos. E mesmo que de fato sejamos justos aos olhos de Deus, nós não apelamos para a nossa justiça, devemos apelar para a justiça dele, porque é ele quem nos justifica. Assim nós entendemos que oração não é prestação de contas que fazemos a Deus, não. É uma relação de amizade que Deus quer estabelecer conosco e nisso descobrir esse grande projeto de amor que Ele tem para nós. Aí quando olhamos para a segunda parte do Pai Nosso, que contém os outros 4 pedidos, nós entendemos que esta parte é a oração horizontal. Se a primeira a Deus, vertical, a segunda horizontal, que é para as necessidades da nossa terra, do nosso tempo, do nosso viver, do nosso século, então a gente entende que assim se forma uma cruz, né? A oração perfeita, meus irmãos, é aquela que eu elevo a Deus e também sei viver aqui na terra. A oração que agrada a Deus é uma oração que é o cumprimento perfeito da sua lei. É essa vontade que agrada a Deus, sobretudo o amor e a misericórdia. Quando o Senhor vai dizer para nós, né? Que Ele não quer sacrifícios, Ele quer a misericórdia. Então, quando nós olhamos para o Pai Nosso, além de ser a síntese da vida de Jesus, vemos justamente que é um projeto de vida. Por quê? Jesus viveu tudo o que ensinou, e tudo que Jesus ensinou, Ele viveu. Por isso que a morte de Cristo na cruz é a consumação plena de tudo que Ele ensinou, de tudo que Ele viveu. A morte de Cristo se torna para nós o sinal, o símbolo da oração perfeita, meus irmãos, porque contempla a vontade do Pai, e a vontade do Pai era salvar a humanidade, e Jesus aceitou o sacrifício. A oração perfeita é a da cruz, porque Jesus perdoou os seus algozes. Então Jesus olhou ao Pai e olhou à humanidade. Assim a oração deve nos levar e nos elevar. Aí quando Jesus introduz, né, essa parábola do amigo impertinente, né, ou amigo chato que de madrugada vai pedir, Jesus está querendo dizer que também nós devemos perseverar na oração e não devemos desistir jamais. Sempre nos colocarmos como aqueles que estão convictos daquilo que precisamos e confiar primeiramente a Deus. E depois Jesus termina, não é, com a comparação do pai que não pode dar um escorpião, uma cobra ao filho, mas que dá coisas boas, aquilo que é bom para ele, mesmo que ele não saiba. Aí Jesus está nos dizendo que toda oração é ouvida pelo Pai. Irmãos e irmãs, devemos acreditar piamente de que nenhuma oração será esquecida ou deixada por Deus, mas que a minha oração, o meu culto, o meu sacrifício precisa se traduzir em obras. Oração não é aquela coisa somente intimista, onde eu peço, sobretudo, prosperidade. Não, a Igreja Católica ensina que a oração deve ser universal, como na liturgia eucarística que vamos rezar, como nas preces que nós fazemos, é pelo mundo, é pelos que creem e não creem, pelos enfermos, pelos pastores, pelo povo de Deus, é essa oração que agrada ao Senhor. Dessa forma, queridos irmãos e queridas irmãs, entendamos a oração como aquilo que sai do coração. Se pegarmos a palavra coração, dentro da palavra coração, existe a palavra oração.
Então, a oração nada mais, nada menos é aquilo que sai do coração. E do coração, gente, só deve sair coisas boas. O melhor de mim, de você, sai daqui, ó. É do coração. Então, a oração é um grito do coração a Deus. E devemos entender que a mesma palavra coração nos ajuda a ação, o agir. Porque coragem, né? Coração ou agir, a palavra agir é a própria ação. Então, quando nós rezamos e agimos, eis que muitas coisas se transformam de fato. Sobretudo nós, para compreender a vontade desse Deus. Não tenhamos dúvida de que Deus nos ouve, Deus se inclina para nos acolher. Deus é um Pai e por isso termino essa reflexão pedindo ao nosso ministério que usemos o refrão deste salmo de hoje, que nos diz que quando invoquei o Senhor me ouviu. Então fechamos os olhos por um instantinho, você em casa também pode fazer essa oração. Quantas vezes nós achamos que Deus está em silêncio, que Deus não nos ouve, que Deus não nos fala. Quando Deus silencia, é tempo de mais oração. E que você creia que Deus nunca deixa de ouvir. Deus se ocupa com você. No mundo onde ninguém tem tempo para nada e para ninguém, Deus tem tempo para nós. Por isso vamos cantar esse refrão, encerrando e também rezando tudo aquilo que o Evangelho suscitou em nosso coração no dia de hoje. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Irmãos e irmãs, diante dessa palavra que nos ilumina, nos fortalece, vamos professar a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor nosso Deus se inclina para acolher a sua igreja orante. Vamos elevar as nossas preces, súplicas e orações. A resposta será: escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, vosso Filho nos ensinou que quem pede, recebe, quem procura, encontra. Dai à vossa Igreja o constante desejo de vos agradar e realizar a vossa vontade. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, que na vossa misericórdia visitais vosso povo, dai a todas as nações a paz e a concórdia, para que haja o verdadeiro progresso. Rezemos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, que por meio do vosso Filho nos ensinastes a rezar, dai-nos a cada dia o dom da perseverança na oração, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida. Rezemos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pai de amor, vosso Espírito ora em nós, que seja sincero o nosso clamor e atendei a que vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor, rezemos. Escutai, Senhor, a nossa oração.
Deus e Pai de amor e de bondade, acolhei benigno nossas orações litúrgicas, preces, mas também, Senhor, acolhei aqui e em casa todos os irmãos e irmãs que trazem as suas inquietações, tristezas e alegrias e necessidades particulares em seu coração. Tudo isso nós os pedimos e confiamos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, minha vida oferecer com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Orar, irmãos e irmãs, para que este sacrifício de vida e santidade seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Sua Santa Igreja. Aceitai, Senhor, nós os pedimos, os dons que recebemos de vossa generosidade, e agora vos apresentamos para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade. Pois, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso também nós os louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus
Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos de vossos filhos, Jacir Oliveira Braga e Maria Marim, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença, tendo sido sepultados com Cristo em sua morte no batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembremos-nos na saudade do nosso coração, de nossos familiares, amigos, todos os almas de nós, dos colaboradores e benfeitores da Rede Vida, as almas do purgatório. Acolhei o Senhor junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és
diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós os pedimos, que sirva para a nossa salvação o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma bênção hoje especial aos avós, né? Levante a mão, os vovós, as vovós estão aí presentes hoje. Muito bem. Então nós vamos pedir a Deus por vocês o dom da vida, da saúde, da prosperidade, da longevidade, da família, do amor, dos netos e tudo mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, que favorecestes esses vossos filhos com a vida, com o dom, concedei benigno por intercessão de São Joaquim Santana, a bênção sobre nossos avós, concedendo saúde, respeito e entendimento, e que tenham uma vida feliz com seus netos. Derramai sobre eles a vossa bênção poderosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas aos avós. O padre vai jogar uma água benta sobre vocês. Façam o sinal da cruz quando receberem. Vamos confiar a nossa semana, a nossa vida, nossos avós, à intercessão de Maria. A mãezinha é um modelo de intercessão, de oração de intercessão. Coloquemos as pessoas que nos pedem orações. Peçamos pela alma de nossos avós, pelos avós presentes. Consagremos nossa semana, nosso trabalho, tudo que iremos realizar, pedindo a Nossa Senhora que esteja à frente, caminhando conosco. De mãos estendidas, rezemos juntos. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Imaculado Coração de Fátima, de São José, desça sobre vós a família, a saúde, a casa de vocês, a semana de vocês, a bênção poderosa de Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom início de semana a todos vocês, uma boa semana cheia de superação em fé e de em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor.
em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor.